desperta, né, várias dúvidas nas mulheres. No entanto, para amamentar seus bebês com sucesso, muitas mães podem precisar de auxílio e de um período aí de aprendizado também, como vocês vão conferir na matéria. Veja aí. E um assunto que deixa muitas mamães preocupadas e os pais também para esse acompanhamento é no momento de amamentação. Como fazer a pega correta com o bebê, enfim, para passar várias orientações, a gente convidou a fisioterapeuta e consultora em amamentação, Fran Frattucci. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Núbia, boa tarde. Obrigada pelo convite, né? É muito bom para mim estar falando sobre esse assunto que é a amamentação, porque devemos sim incentivar as mamães, né, orientar as mamães, porque é um assunto pouco abordado e que merece sim toda a atenção também. Então, para iniciar o nosso bate-papo, quais são os problemas que podem ocorrer durante a amamentação? Núbia, o mais comum são as fissuras mamárias, porque o que acontece? Muitas vezes as mães elas se preocupam com a questão do pré-parto, essa questão do pré-natal, né, a preparação ali para o parto e esquecem do momento da amamentação. Então as intercorrências são comuns na amamentação, muitas vezes fantasiamos a amamentação, uma maternidade, né, toda perfeita e realmente muitas mães acabam se deparando com as complicações, mas porém é pouco falada. Então, a mais comum é a fissura mamária, outro problema que nós temos comum é o engurgitamento mamário, a mastite, a candidíase mamária. Então, assim, são diversas as intercorrências, porém pouco falada. E, Fran, é importante que você destacou isso, porque é realmente, né, muito idealizada essa fantasia, essa idealização da amamentação, depois do bebê, e a gente sabe que na realidade não é bem assim, né? A gente acompanha outras mamães, enfim, recentemente a minha prima teve bebê, teve um pouco mais complicada essa amamentação. Ainda não sou mãe, mas é bom para já eu saber no momento Sim, quando eu com for. certeza. Então, para as mamães estarem bem cientes sobre isso, né? Sim, como eu falei, né, as mamães elas acabam não se preparando para esse momento, que é um momento sim que deve ter essa atenção e tem que ter essa preparação. E o interessante é que a amamentação ela já começa no período da gestação. A importância, né, de dar esse olhar para a amamentação realmente é esse cuidado, essa preparação. Muitas vezes, né, as mães perguntam, mas Fran, eu já preciso me preparar no período gestacional? Como eu posso me preparar? E tem sim formas de preparação que é interessante para as mamães para ter esses cuidados e não ter essas complicações pós-parto. E Fran, sobre as lesões mamilares, como que a gente pode falar para as mamães prevenirem, então? Então, assim, as lesões é bem comum as mamães não saberem o posicionamento correto do bebê, às vezes a própria postura da mãe no momento da amamentação. Então, a gente acaba preparando realmente já na consultoria durante a gestação, passa todas essas orientações, que é uma forma de prevenir essas lesões. Então, né, o momento de posicionar o bebê é muito importante. O posicionamento do bebê ele não pode ser colocado de qualquer forma na mama, porque ele pode sim machucar, principalmente as primeiras mamadas. Então o bebê ele está aprendendo, como também as mães estão aprendendo. Então é bem interessante você posicionar o bebê na lateral, colocar a cabecinha do bebê nessa região do cotovelo, ter um bom posicionamento na cabeça dele e deixar ele alinhado de forma lateral com o seu abdômen e não com a barriguinha para cima, que vai favorecer uma fissura, vai machucar o peito na hora que ele for pegar. Até mesmo as mães, na hora de, né, começar essa amamentação, elas inclinam o tronco para frente e é um posicionamento errado. A mãe ela deve estar sempre posicionada com uma almofada atrás, estar confortável também, porque é um momento que às vezes pode demorar um pouquinho mais. Então a mãe ela tem que se sentir bem, justamente para o bebê ficar bem, para mamar tranquilo e ter uma boa sucção nessa mamada. Fran, inclusive eu já vi também alguns casos, até alguns planejamentos de quarto de bebê, umas poltronas específicas de amamentação. Isso pode ajudar também? Sim, sim. Não necessariamente que tem que ter, né, isso no enxoval. Mas se você tem uma cadeira, uma poltrona que você fique bem acomodada, isso faz a diferença. Porque às vezes a mãe, né, principalmente à noite, na madrugada, leva para a própria cama e isso acaba não favorecendo o posicionamento da mãe. Então, durante o período da manhã, a mãe já está cansada, com a coluna doendo, né, com as costas doloridas,
ombro já incomodando porque ficou numa má posição, então isso realmente vai favorecer também as complicações, porque o bebê às vezes não vai conseguir mamar direito. Então pode também gerar algumas complicações. E agora sobre o engurgitamento mamário, como deve ser o tratamento nesses casos? O engurgitamento, Núbia, ele é o acúmulo de leite nos alvéolos que a gente fala. Então as glândulas mamárias, principalmente ali pós 48 horas, acontece a descida do leite. Então o que acontece? A mama começa a ficar muito cheia. Então até trouxe uma mama para vocês conhecerem um pouquinho mais. Então nessa região ficam vários alvéolos e eles vão enchendo após essa descida, como eu falei, 48 horas. Conforme vai enchendo, o bebê, quando ele é recém-nascido, o estômago é pequenininho, então ele não consegue mamar todo aquele leite que está acumulado nos alvéolos. Então o engurgitamento, o que acontece? É um acúmulo de leite, a mama começa a ficar empedrada, como a gente dizia, né? Começa a ficar dura, fica dolorido para a mãe, então acaba favorecendo outras complicações. Então, como que as mães podem cuidar desse engurgitamento? É um engurgitamento que pode ser normal devido à descida do leite, mas vocês precisam estar cuidando no momento da mamada, se realmente o bebê está conseguindo mamar bem, se depois da mamada a mama ainda continua bem durinha, tem que fazer a extração, tem que fazer essa ordenha do leite que a gente fala, retirar. Mas, Fran, como que eu posso estar fazendo isso? É realmente fazendo ou de forma manual, que eu vou estar ensinando um pouquinho para as mamães, ou com a bomba elétrica. Então, mas eu tenho que ficar quanto tempo? Até você sentir que a mama realmente já está molinha, que não está incomodando, que não vai gerar essa dor para você. Fran, então explica pra gente como que deve ser feita essa ordenha, porque também é uma dúvida que as mamães têm, né? Sim, é uma dúvida bem comum. Então, muitas mães, na hora da amamentação, imagina que só colocando o bebê para mamar já é o suficiente. Como eu falei, os bebês recém-nascidos não conseguem mamar todo aquele leite que está na apojadura, que está descendo naqueles primeiros momentos. Então, é interessante as mães fazerem o quê? Com os dedos, mais as pontinhas dos dedos, você vai massagear a região da mama, toda essa região, fazendo movimentos circulares, tá? Em forma de C, vocês vão pegar na região da auréola, que é essa região, não é o mamilo, tá? Que às vezes as mães, na hora de fazer a extração, joga para o mamilo e é onde acaba machucando. Então, em forma de C, vocês vão colocar a base da auréola, levar para trás a mama, depois pressionar. E vai fazendo esse movimento em levar para trás e pressiona. Se você só, no caso a mão, pegar de qualquer jeito e ficar apertando, o leite não consegue sair, corre o risco de machucar também. Então tem uma forma de posicionar a mão e sempre leva para trás, depois pressiona, que o leite vai sair de uma forma mais fácil. São detalhes que fazem a diferença, com certeza, com né, certeza. E sobre a mastite, o que é isso e quais são as suas causas, Fran? A mastite já é uma causa que pode gerar uma inflamação e uma infecção. As causas mais comuns da mastite é esse acúmulo do leite, porque começa a acumular, empedrar, às vezes já tem uma fissura na mama, gera a abertura ali, a lesão, pode gerar uma infecção, porque às vezes o sutiã está um pouco úmido, então tem essa proliferação de bactéria, que pode atingir os alvéolos, atingir toda essa camada da mama, né? Então, gera, sim, uma infecção e pode ser de uma forma mais leve ou de uma forma mais grave. Ela começa com calor, uma região mais vermelha, a mãe chega a ter febre em alguns casos. Então, sempre é interessante estar falando com o próprio médico, porque dependendo da situação tem que entrar com medicação. Então, é o obstetra que estaria, ali vai estar medicando, vendo o que vai ser melhor para o tratamento daquele momento. A consultora em amamentação, dependendo da situação, ela já consegue intervir também, porque nós temos o laser, que é um aparelho que tem tanto a potência do infravermelho e do vermelho, que são luzes de radiação, de fotobiomodulação, que faz o quê? Promove esse alívio na dor, essa melhora nessa infecção, só que tudo vai depender também do grau dessa mastite.
Uhum. Por isso que é importante, se a mamãe começou a perceber um desconforto, alguma coisa estranha ali, já procurar o obstetra ou consultor de amamentação para identificar e começar a prevenir ou tratar o quanto antes, Isso mesmo. Então, assim, as mães que, né, já começam a ter essas intercorrências, é interessante estar procurando a consultora, porque ela vai evitar possíveis agravamento, né, outras complicações, porque realmente a gente fala que se você deixa um problema na amamentação, ele vai aumentando, né? Então, são várias as intercorrências que acontecem e se você já trata inicialmente, você previne várias lesões, previne várias complicações e evita o próprio desmame, porque às vezes se a mãe ela está com dor, se ela está, né, ali sofrendo um pouquinho com essa amamentação, ela acaba realmente parando de amamentar em algumas situações. E a consultora, ela entra para favorecer essa amamentação, ela entra para ajudar e retirar essa complicação. E fazer um vínculo tão bonito também, né, Fran? Sim, a amamentação realmente gera um vínculo muito bom com a mãe. O olhar do bebê, o alimento, né, o leite materno é o melhor alimento, então faz toda a diferença. Uhum. E sobre a produção insuficiente do leite, quando que pode ocorrer, o que pode interferir para acontecer isso? A produção, ela pode, tanto por uma questão cirúrgica, às vezes a mãe ela fez uma redução de mama, muitas vezes acaba, né, lesionando um pouquinho essa mama e pode sim alterar esse fluxo, alterar essa produção de leite. Tem mães que às vezes não conseguem realmente amamentar devido à cirurgia. E uma das perguntas que é bem comum, Núbia, é sobre o silicone. Eu ia te perguntar justamente as mães isso. têm bastante dúvidas, assim. Então, assim, não que vá atrapalhar, mas pode sim ter algumas situações, dependendo de como foi colocada a prótese, pode romper, pode ter algumas camadas ali também na mama que pode interferir, mas não é uma situação que a gente fala assim, colocou o silicone, não vai conseguir amamentar. Não, isso são alguns casos isolados, tá? Então, na maioria das vezes, a gente já começa com a avaliação no período gestacional, identifica que a mãe já fez a cirurgia, orienta, né, o que deve ser feito já no início da amamentação, para não ter essa queda na produção. Uhum. E o estresse, Fran, também, o nervosismo dessa mamãe também pode interferir nessa produção? Pode interferir, né? Essa questão, às vezes, do puerpério ali no início é bem difícil, é toda uma rotina que está sendo modificado. É muito interessante a gente falar sobre a rede de apoio que as mães precisam ter nesse momento, seja do pai, seja da avó, seja uma amiga. E assim, não é chegar e falar, tá tudo bem? Não, é realmente ajudar com o bebê, ajudar com as tarefas de casa, porque a mãe, ela passa por esse cansaço, ela passa por esse período de estresse e isso gera, assim, uma alteração de produção. Então, quanto mais a mãe estiver descansada, quanto melhor a mãe estiver calma, isso vai favorecendo também. Uhum. E a gente falar para os pais também fazerem a sua parte, né, Fran? Ajudarem também as esposas nesse caminho. Sim, sim. Às vezes o pai, né, ele olha e fala, mas eu não amamento, como que eu vou ajudar? Não posso fazer nada nesse período. Mas tem sim como o pai ajudar. É buscando uma água para a mãe, é segurando o bebê para arrotar após essa mamada, porque tem que ficar aquele período, mesmo que o bebê não arrote, né, ele tem que manter nessa posição mais elevada. Às vezes é segurar um pouquinho o bebê para a mãe conseguir tomar um banho. Às vezes o familiar, né, a mãe acabou de dar o mamar e tudo, é segurar o bebê um pouquinho para a mãe conseguir tomar um banho. Então isso a gente chama de rede de apoio. É acolher essa mãe, é estar presente com essa mãe nesses períodos que faz toda a diferença. Uhum. E Fran, no início do nosso bate-papo, a gente até comentou sobre como se preparar antes do parto ali para esse período de amamentação. Quero que você passe algumas dicas, porque às vezes as mamães vão pensar só naquela semana que está chegando perto, né, do parto, enfim, fica, e agora eu não fui atrás de rede de apoio para amamentação, como elas devem fazer isso? A consultoria em amamentação, a partir da 20ª semana, a gente fala assim que as mães já podem estar se preparando, ou a partir da 30ª semana, que é um período assim realmente essencial. Porque às vezes pode adiantar um pouquinho esse parto, às vezes a mãe já tem várias outras funções, né, que é o finalzinho ali para conseguir organizar. Às vezes tem uns apressadinhos, né, Fran? Isso, então assim, a gente já pede realmente de 20 semanas a 30 semanas, já está procurando a consultoria em amamentação para ter essa preparação. Porque, Núbia, o que muitas vezes, né, chega até mim?
As mães falam, eu não vou fazer no período gestacional porque eu já amamentei um e tá tudo tranquilo. Mas pode sim o segundo ter as intercorrências, não é porque o primeiro foi tudo bem ou que o primeiro não deu nada certo que o segundo não vai dar e vice-versa. Então assim, a preparação, a boa orientação faz toda a diferença nesse período. Então as mães já podem sim estar buscando para se preparar e na hora do puerpério, do pós-parto, que tem outras coisas para cuidar, essa rotina do bebê, você saber conduzir bem essa amamentação. Se você ter uma complicação ali, você saber o que fazer para a próxima complicação não vir. É ter esses cuidados realmente para não ter outras complicações mais sérias. E até porque, Fran, a gente fala assim, que depois que o bebê nasce, é tanta coisa para pensar, aí por isso que é importante a mamãe já estar ciente, sabendo o que fazer e estar mais tranquila com esse processo de amamentação também. Isso, é um período realmente que tem várias situações, né, para a mãe aprender, para a família conhecer. Então, se você já está preparada no período gestacional, você já vai mais tranquila para esse período da amamentação. Então, se torna mais leve, né? E assim, você tendo esse vínculo já no primeiro momento, faz toda a diferença, né? A pega correta, a posição correta, não ter a fissura mamária, que é uma coisa que dói. Você saber que realmente o leite, né, o colostro, ele demora um pouquinho até ter a descida do leite, que primeiro é o leite mais transparente, que é o colostro, mas que é super importante para o bebê. Então, você já está preparada. Então, se alguém chega e fala, mas não está tendo leite. Sim, é um pouquinho só que vem nesses primeiros momentos, está tudo bem. Então, você já vai estar preparada para este momento, que é um pouquinho difícil no início, mas que aos poucos vai conseguindo super tranquilo. E no caso, Fran, dos bebês que nascem prematuro, é um pouquinho mais complicado esse período da amamentação, que às vezes a mamãe não estava produzindo tão corretamente, aí o bebê nasce, daí já fica aquele nervosismo, é prematuro, vai precisar ficar no hospital ou não, né? Tanta coisa para pensar. Sim, às vezes as mães, né, até perguntam, mas e agora, eu não vou conseguir amamentar? Caso o bebê precise ficar internado, né, não importa a questão da via de parto ali, seja normal, seja cesárea, o importante é que a mãe, nesse período que o bebê estiver internado, retire esse leite da mama. Porque se a mãe não faz essa extração, não faz esse estímulo da mama, pode sim reduzir a produção, pode vir a secar o leite até devido ao estresse, né? Então a mãe ela precisa estar nessa rotina de extração, retirar esse leite da mama, pode estar doando, né, ou para o banco de leite, ou até mesmo armazenando, dependendo do período que o bebê vai ficar ali internado, né? E a forma de armazenamento desse leite, ele pode durar 15 dias no freezer, lembrando que tem que ser um pote de vidro, com tampa plástica, não pode ser tampa de metal devido à proliferação de bactéria, então tem que tomar bastante cuidado na forma de armazenar esse leite, mas ela pode sim estar armazenando ou doando durante esse período que o bebê está no hospital, mas não deixar de retirar esse leite, porque senão realmente essa produção pode ser reduzida e pode vir a secar esse leite, Núbia. E quais os profissionais que as mamães podem procurar para ajudar nesse período tanto de preparo na amamentação e até depois também, quando for ali do dia a dia da rotina entre ela e o bebê? Até assim, os pediatras hoje é bem bacana, porque bastante pediatra já recomenda, já indica as consultoras em amamentação. Então, né, no período ali da consulta do bebê, o bebê não está ganhando peso, o que deve ser feito, como deve ser feito, está mamando bem, não está mamando bem. Então, os pediatras estão indicando as consultoras em amamentação, que a gente tem todo esse preparo, né, para saber realmente se o bebê está fazendo uma boa sucção, se realmente está correto, se a mãe tem alguma lesão, o que a gente pode fazer para melhorar essa amamentação. Então, a consultora faz toda a diferença nesse momento, tanto no período gestacional, como no período da amamentação pós-parto. O obstetra também, né? Você pode estar conversando um pouquinho mais sobre isso com ele. Tem obstetras que já faz a indicação também das consultoras. E é como eu falei, nós temos esse preparo, tanto com a questão da consultoria, como também a forma de tratamento. Porque às vezes a gente faz o laser, mas a mãe não cuida da postura, não cuida da pega, então vai... né, uma bola de neve que a gente fala, você vai fazer só o laser, mas você não vai cuidar do que tem por trás. Às vezes um bebê, ele apresenta a linguinha presa
aquele freno, né? Então, assim, tem que passar pelo odontopediatra para fazer uma avaliação, ou até mesmo uma fono, para ver se está tudo correto. Fran, mas eu tô percebendo que a minha mama tá ficando muito cheia. Será que o bebê realmente está mamando o suficiente? Será que ele está tendo uma boa sucção? Então, tudo isso a consultora pode estar já ajudando as mães para, caso tenha alguma intercorrência, para não ter essas complicações mais severas, e isso contribui muito para a amamentação. E deixá-las mais tranquilas, que é primordial também, Isso, né, Fran? com certeza. Assim, eu falo que a consultora, ela também é uma rede de apoio, porque tem momentos, às vezes, assim, que eu estou na minha casa, já passou o horário, mas tem uma mãe me mandando mensagem: Fran, eu estou precisando de ajuda, Fran, está acontecendo algumas situações, será que isso é certo? Então, eu estou ali sempre à disposição das mamães, porque eu sei que é um período mais complicado, então eu tranquilizo a mamãe, tanto nessa questão da consultoria, como também os estímulos com o bebê, porque eu sou fisioterapeuta, então eu já faço toda essa avaliação, já explico um pouquinho sobre essa rotina, como a mãe pode proceder com isso, essa questão que às vezes o salto de crescimento do bebê altera também a mamada, então a gente acaba fazendo todo um trabalho, né? Eu falo que é uma consultoria materna, porque como eu sou mãe também, então eu entendo as mamães nesse período, é um período mais difícil, mas eu vou para tranquilizá-las e deixá-las mais tranquilas nesse momento realmente que precisa. Fran, quero te agradecer novamente por essas dicas, viu? Inclusive, faz o convite às mamães te acompanhar no seu Instagram também, te mandar uma mensagem por lá. Eu agradeço mais uma vez, tá? Pelo contato, por estar aqui com vocês. E convido vocês, mamães, para seguir Fran Fantuzzi no Instagram. E lá eu dou bastante dicas, faço alguns vídeos explicando um pouquinho como fazer essa extração. Sempre estou falando um pouquinho mais sobre a amamentação e sobre essa rotina do bebê. Vou deixar aqui embaixo para vocês acompanharem certinho, conseguir encontrar a Fran pelo Instagram. Então, tá aí várias dicas para você, mamãe, papai, também ficar atento nesse período de amamentação e criar esse vínculo tão bonito aí entre o bebê e a mamãe. Mauro, é com você.